Então, gente, nós estamos iniciando aqui uma tentativa de acesso aqui. Estou sem a Thaís por perto, mas pelo jeito eu vou conseguir aqui sozinho. Então, enquanto eu aguardo o Durso, uma boa noite para todos vocês. E vamos conversar um pouco. Vocês notaram que a Abracrim está com vários vídeos nos Instagrams estaduais, enfim. Eu estou muito feliz, porque no início era para isso mesmo, né? Era para essa união que, sabe, que nós resolvemos dizer que o criminalista sozinho é forte e que juntos nós somos imbatíveis, né? E é uma grande verdade. Juntos nós nos protegemos, nós não chega a ser uma proteção, mas nós, digamos, conseguimos implementar o direito oposto no que diz respeito à advocacia e o seu exercício, que sem ela não há democracia nem Estado, né, de direito. Usando aqui o álcool, né, 70, que é o recomendado, e sem sair de casa, porque quem tem mais de 60 como eu, o Covid-19 está distribuindo fichas por aí, então a gente já acabou, né? Com grupo de risco a gente pegou as fichas do Covid. Creio que ele não, peço a Deus que não nos chame, né? Ah, tua vez aí e tal. Não, não, não. Mas vamos lamentar muito as nossas perdas, né? Que nós estamos tendo no Brasil. Isso tende a se acentuar ainda mais. Eu vou tentar aqui agora chamar o meu amigo Luiz Flávio Durso. Atenção, tô apanhando aqui. Opa, Luiz Flávio Durso. Ele entrou aqui. Como é que eu faço para convidar Luiz Flávio Durso? Acenei. E agora... Espera aí, eu tenho que aprender isso aqui. Deu? Estou te aguardando, Durso. Opa, tá aí, meu querido irmão. Que alegria, Elias. Mas que Que coisa bom. mais linda. Te ver Que bom aí estar com você. Que com esse bom. astral maravilhoso de sempre, né? Coisa boa, Puxa Luiz vida. Flávio. Querido Como é que irmão. você está, Elias? Pois olha, eu falei que a Covid, né, andou distribuindo fichas por aí, né? É, Então, nós que estamos no grupo de risco, né, temos que cuidar muito com esse chamamento no dizer do Batoque. Esses dias eu conversando com o Batoque, ele dizia assim que a parca, né, a, a, aquela deusa ou aquela personagem do Apocalipse, a morte, né, a parca com a sua ceifa, né, está trabalhando muito bem. Nós temos que cuidar para não sermos ceifados aí. E o ideal, o que é? O álcool, né, que a gente usa, sempre eu uso com uma toalhinha pequena para proteger meu rosto. Por exemplo, aquela coçadinha no rosto, eu uso a toalha. Eu não uso a mão. Então, estou me cuidando aqui. Você e a família, me conta aí. todos bem, graças a Deus. Cuidando, todo mundo recolhido em quarentena, né? Eu acho que essa questão da quarentena, que gerou tanta polêmica, eu acho que isso foi, de certa forma, mal explicado, viu, Elias? Porque o mundo precisou usar mão desse isolamento social para frear um pouco a contaminação, o ritmo da contaminação, para que o sistema de saúde dos vários países pudessem atender, dar conta a essa demanda crescente. No Brasil, eu acho que isso não ficou claro. Você vê que até hoje tem gente que desafia, que não respeita o isolamento, que
acredita que a pandemia não é tudo isso, que não é grave. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento difícil. Felizmente, estamos bem, nós, as pessoas, os familiares, mas nós estamos recebendo, eu não sei se você também deve estar recebendo, diariamente notícia de alguém que faleceu com o coronavírus. Diariamente eu tenho recebido informações, notícias, e aqui, falando entre irmãos, né, companheiros de trincheira da nossa advocacia criminal, como é dolorido o indivíduo estar no hospital absolutamente sozinho, isolado, grave, venha a falecer e os familiares sequer podem lhe fazer um enterro digno. Olha, é de uma crueldade que essa pandemia propiciou, patrocinou para a humanidade gigantesca. Isso vai deixar muitas marcas em todos nós, na humanidade como um todo, nas nossas profissões. Né? Você vê a luta que nós estamos enfrentando, e o mundo enfrentou, cada um de uma profunda alegria de te ver, de ver a tua imagem, esse seu sorriso, de ver esse astral que está em torno de você, essa aura maravilhosa que um dia fez com que todos nós saíssemos dos nossos estados e fôssemos até aí, no Paraná, atender um chamado seu para fundar a nossa Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no início da década de 90. O seu sonho, que nós comungamos, sonhamos juntos, e depois a realidade que se concretiza a cada ano. Então, uma satisfação muito grande, Elias, poder estar aí falando com você, participando dessa live com você. Bom, eu sou suspeito para falar, porque somos amigos desde sempre, né? E naquela época, né, você era presidente da Associação dos Criminalistas de São Paulo, eu era presidente da Associação dos Criminalistas do Paraná, presidia o Conselho Federal da Ordem, era o Batoc, era o presidente do Conselho Federal. Aqui no Paraná era o professor Ascioli Neto, Ascioli. Ele era meu professor de penal e era presidente da OAB. Eu pensei comigo, bom, lembra, né? A gente combinou, bom, ser presidente do Conselho Federal, criminalista. Presidente da OAB do Paraná, criminalista, associação. Vamos então, né? E com muito esforço, você lembra, eu também, nós estávamos começando na advocacia, já tínhamos algum tempo, mas eu digo aquela vivência da associação, né? Aquele preparo, né? Você já estava feito, você sempre teve esse traquejo, né? Não é verdade, eu aprendi com você, meu amigo. Aí, veja você, aí aqui, lembro que nós fomos até a Universidade Federal do Paraná, na reitoria, e pedimos que a OAB separasse uma sala, né, um salão nobre lá, um anfiteatro da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Foi uma história muito bonita. E eu creio que o evento em si está naquele livro que já não existe mais, né, disponível por aí, Os Criminalistas, né? Aqui, organizadores, eu e você. A gente mostra, mas aparece invertido. Mas é um livro que trata de tudo que aconteceu naquele evento. Pessoas que estiveram lá já faleceram, né? Evaristo de Moraes Filho, nós temos o Márcio Tomás Bastos, que esteve conosco, enfim. Eu me recordo de todo. Deixa eu fazer um parênteses. Nesses dias agora, a gente, acho que é comum isso para todos, você fica fuçando nos seus guardados, né? Sobra tempo, você está em casa, mexe aqui, mexe ali, mexe na biblioteca, mexe nas gavetas. E eu comecei a mexer nas fotografias dessa história da nossa entidade, OAB, associação, tal. E muitas das fotos, Elias, a gente pega e quantos companheiros já se foram, viu? Isso é uma coisa que dá uma tristeza, mas fica uma saudade gostosa, porque nós vivemos tantos momentos bons e
momentos ricos, preciosos. Você falou do Evaristo. Evaristo de Moraes é uma figura extraordinária. Como foi bom tê-lo conosco na fundação da Abracrim, né? Veja, ele trazia com ele aquela história lá dos tempos do Império, né? Do pai, do avô. Aquilo foi maravilhoso, aquele pronunciamento dele inesquecível, de todos, enfim. Nós tivemos José Carlos Dias aí. De Rábula, o pai dele era um Rábula. Sim. É bom falar para os jovens, né? O que é o Rábula, que era um advogado que não tinha feito o curso de direito, mas atuava nos tribunais oficialmente. E, como advogado fosse, exercia plenamente a defesa de pessoas perante a corte, perante os tribunais. Eram os Rábulas. E o pai do Evaristo, porque o que esteve conosco, Evaristo de Moraes Filho, o pai dele, o grande Evaristo de Moraes, era um Rábula. E o Basílio de Moraes era o avô, né? Tinha mais o avô. O Basílio. Enfim, maravilhoso. E esse livro, ele procurou na época a degravação, era muito difícil fazer isso na época, né? Lembrando a todos que não tinha WhatsApp, não tinha internet, nada, telefone de teclar, discar, não me lembro mais, mas enfim, uma história bonita. O que eu posso te dizer é o seguinte: hoje, fazendo uma retrovisão, a gente vê que aquela semente, ela cresceu, né? Gerou aí todo um... Assim, o Brasil todo hoje tem a Abracrim como a advogada dos advogados e das advogadas criminalistas. Eu me recordo que no final eu citei Gustavo Le Bon, que ele dizia assim: uma formiga pode mudar de lugar, um morro para o outro. Ela consegue, uma formiga, de grão em grão. Basta que ela tenha o tempo necessário. Claro. Então, demoramos todo esse tempo para conseguir consolidar a entidade. E te digo mais: era impensável que, sob a égide da Constituição de 88, nós precisássemos tanto de uma associação, né? É verdade. Uma Constituição dizendo que éramos invioláveis e indispensáveis que somos. E aí a gente não consegue a implementação dos direitos. Eu falava para você da tutela penal, da violação das nossas prerrogativas. A tutela penal, ela vem depois com a lei do abuso de autoridade, com muita luta de todos nós, enfim, da nossa classe, de toda essa constelação da advocacia criminal. Mas nós chegamos em tempos assim inimagináveis. Olha, eu gostaria dos que me ajudasse, porque agora, por exemplo, eu vim entrar aqui, o teu filho, meu querido amigo, querido colaborador, o Luiz, vim entrar aqui, a Rita Cortez, mas assim de soslaio, como se diz, né? Olhando meio de lado, de longe aqui. O Parentone está aqui, enfim, o Amapá, a Lucidéia Portal do Amapá, a Aurilene Brito também. Enfim, eu estou vendo milhares de pessoas, eu peço até perdão se eu não consigo. Queridos colegas, né? Queridos colegas. Agora, precisava aumentar um pouquinho o tamanho dessas letras, né, Elias? Para a gente. Vamos ter que aumentar. Mas veja, Dulce, tentando entrar um pouco nesse tema de hoje, e claro, nós dois, se ficarmos conversando aqui, ficamos a noite toda para matar as saudades e relembrar bons e excelentes momentos que nós tivemos. Veja. Aliás, me permita um parênteses. Quando eu fui para o Paraná a seu chamado, nós nos encontramos com o Emanuel Cacho, que presidia a Associação dos Criminalistas de Sergipe. Encontramos-nos com o Sérgio Abib, querido colega da Bahia, que presidia a Associação da Bahia, e depois fomos, aí no Paraná, tinha, não sei, acho que não tem mais, a Rua 24 Horas, que era uma rua que ficava aberta a noite toda. Tem ainda. Muito no Rio bem. Grande do Sul,
Veio do Rio Grande o Antônio Bento Maia da Silva. Antônio Bento Maia da Lembra? Silva, o Teixeira do Espírito Santo. Teixeira Nossa, de isto. Nossa, nós tivemos colegas do Brasil inteiro e A fomos gente para vai essa fazer, rua. para não fazer injustiça aqui, veja você. Tem Emanuel, aí. Evaldo Teixeira, de Santa Catarina, Isso. Flávio Teixeira de Abreu, do Piauí, Claro. José Américo Petroneto, do Espírito Santo, Petroneto, Espírito Santo. Oswaldo Serrão, né, do Pará, Serrão que Bento hoje é Maia o da nosso Silva, do Rio Grande do vice, Sul. né? Do Pará. E quem veio junto com o Américo Petroneto, o Homero Mafra, veio junto com ele, lembra? Veio acompanhando. Que hoje preside a nossa associação local. Sim, no Espírito Santo. Aí, veja só o que eu acho aqui. O Paulo Ramalho, do Rio, também esteve Paulo conosco. Ramalho. E o doutor Francisco Ascioli Neto aqui. Enfim, eu me recordo dos temas, tem tudo registrado aqui. Você falou em defesa dos advogados criminalistas, era o teu grande tema, né? Enfim. Que é a luta pelo respeito às nossas prerrogativas, que é uma luta permanente e uma luta que, graças a Deus, foi vitoriosa, que foi a da criminalização da violação das nossas prerrogativas profissionais. Mérito de tantos companheiros que, ao longo do tempo, fizeram com que esta ideia das prerrogativas, que é uma proteção do cidadão, passasse, nas suas violações, a ser tipificada criminalmente. Então, querido Durso, eu já registrei aqui a Rita Cortez, acabei mexendo aqui, vendo novamente. Querida Rita Cortez, nosso abraço, você é nosso anjo, querido. Eu tenho você em mais elevada conta e tenho certeza que o Durso tem você também elevadíssima conta. Nosso abraço. Né, eterna presidente do nosso Instituto Brasileiro, Instituto dos Advogados Brasileiros. Somos confrades. Ao lado do querido Técio Lins e Silva, que eu jamais esqueço, né? Nosso querido irmão. E o Técio, ele denominou a Bracrim como a muralha dos indomáveis. Achei tão lindo na parte do... Assim, enfim, são nossas estrelas maiores, né? Nós admiramos muito aqueles nossos guias, né? Nós seguíamos aqueles exemplos maravilhosos de tantos colegas quanto podemos lembrar aqui do Batóquio, do Técio, né? Nós estivemos em São Paulo em vários eventos. Você lembrou do Márcio Tomás Bastos, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, JB Viana de Moraes, Valdir Troncoso Pérez, no Rio, Jorge Tavares. São ídolos que nós tivemos, não é? E que precisamos cultuá-los sempre para que eles, muitos, a maioria destes, já se foram, para que eles jamais sejam esquecidos. Meu querido, nós temos hoje que entrar num tema aqui, já fazendo aqui um início de bate-bola entre nós. Veja você, hoje, né, eu estava pensando de onde vínhamos, para onde estávamos marchando. Eu não falo agora da advocacia. O projeto de poder, baseado em revólver, em tiro, em forças, digamos assim, tarefas de extermínio que estava se falando, construção de mais presídios, cadeia, morte. Esse projeto de poder, com o Covid, isso mudou completamente. Parece que o mundo agora está vendo que a prioridade é a saúde pública. Então, na minha modesta opinião, eu tenho dito que o projeto de poder, baseado nesse punitivismo, cadeia, etc., ele foi um pouco esvaziado. Porque o que a gente viu? A gente viu, tínhamos um jogo em andamento, alguns atletas, de repente os atletas vêm para o banco de reserva e começam a jogar lá, ministro da Saúde, né? Organização Mundial de Saúde, começam a entrar em campo e esses outros personagens começam a ficar um pouco no banco de reservas, aliás, acabam não concordando com isso e tentam voltar à cena do punitivismo, etc. Enfim, na tua ótica,
você acredita que esse vírus ele causou o declínio de uma era do discurso do punitivismo e faz a sociedade acordar para um novo momento em que, digamos, hoje a prioridade da humanidade é a saúde pública e não o punitivismo? É minha primeira provocação. A segunda provocação seria o seguinte: como ficarão, Durso, os refugiados, né, serão acolhidos em outros estados depois dessa onda da pandemia? Turistas, Durso, hotéis em crise no mundo, cruzeiros de navio que eram tão badalados, todo mundo queria fazer, tudo entrando em declínio pelo instinto de sobrevivência e de autoproteção dos seres humanos. Então eu te pergunto, como que você vislumbra o mundo pós essa pandemia, para depois virmos até a nosso métier da advocacia? Como é que você enxerga que vai ser daqui a pouco mais? Bom, felizmente temos um pouquinho de tempo para aprofundar nesses temas, porque são temas sensíveis e complexos, Elias. Eu queria, em primeiro lugar, ponderar com você que muito se diz hoje que nós jamais voltaremos a ser como éramos. Eu concordo, em parte. Eu acho que, realmente, muita coisa vai mudar. Veja no nosso dia a dia, quantos dos nossos colegas que sequer se aproximavam de um computador para uma conversa olho no olho, como estamos tendo aqui, hoje estão trabalhando em home office. Descobriram uma nova forma de trabalhar. Isso eu acho que é um avanço e que aquela forma do exercício da advocacia, da distribuição da justiça que nós tínhamos, muda um pouco. Realmente eu acho que muda. Não radicalmente, como alguns pregam, mas eu acho que muda um pouco. Mas a questão do punitivismo, agora entra o advogado criminal, com quase 40 anos de experiência profissional, que desconfia muito de tudo. Eu já vi tantas coisas, e você também, Elias. Nós já vimos momentos em que se bradou que aquela gravidade, aquele desastre, aquela situação mudaria a forma de pensar. E nós estamos diante de milhares de mortes, diante dessa pandemia varrendo a face da Terra. Nós ainda encontramos pessoas que estão vivendo no seu dia a dia pautadas no ódio, na discriminação, no preconceito, não acordam para a necessidade da solidariedade humana num momento grave e extremo como esse que nós estamos vivendo. Ora, a pandemia vai passar, a vacina será descoberta, o remédio próprio será aplicado, e nós não estaremos vivendo um momento grave como esse. Portanto, sob esse aspecto, eu acho que a ideia do punitivismo, esta força que ela enfraquece num momento como este, mas não desaparece, ela voltará à carga depois, quando nós tivermos superado essa pandemia. Eu acho que isso está enraizado na essência do homem que, por princípio, é bom, mas quando ele é deformado, ele se torna mau, se torna cruel. Nós verificamos quantas vezes na história, o exemplo clássico, há 2 dias eu assisti com os meus filhos aqui toda a história do nazismo. Aliás, é uma série que eu adquiri de DVDs. Hoje está tudo na internet, tem no YouTube e tal, mas tive tempo para assistir tudo isso. E você verifica passo a passo como aquilo foi se construindo e como a maldade foi patrocinada em larga escala. Quer dizer, essas pessoas que fizeram tanto mal ao semelhante é gente como a gente, Elias.
É gente que tem pai, que tem mãe, é gente que pagava conta, que foi estudar e num determinado momento atende um chamado de um maluco, que era esse Hitler, que toca naquela fragilidade de um povo que sai da Primeira Guerra humilhado, tal, e consegue arrastar para as maiores barbaridades. Um discurso muito bem montado que consegue inflamar e faz com que as pessoas marchem cegamente, fanáticos, atrás de algo que ele construiu de maneira doentia. Isso aconteceu, não foi uma única vez. Então, para responder a primeira pergunta sua, Elias, eu sou um pouco cético. Acho que por causa da nossa atividade na advocacia criminal. Eu acredito no homem, mas o punitivismo, eu acho que não desaparece com essa pandemia depois que ela se for. Viu, Durso? Eu quero te agradecer também. Você fez um convite para mim, eu aceitei. Eu estive no programa Data Vênia contigo. E meu pai e minha mãe, que, aliás, eles depois vou mostrar este vídeo também para eles, assistiram de começo a fim, estão lá na Lapa, no Paraná, né? Tem você como um filho, meu você pai sabe disso. O meu pai e minha mãe que estão lá na Lapa, no Paraná. É Se você isso. é meu irmão, eu me incluo nessa família. Então, e a minha mãe, quando o Durso, eu tenho acompanhado. Você acredita que eu deixei um computador, eu deixei lá um tablet, e a minha mãe aprendeu, então ela vai no Twitter, ela acompanha, enfim, acompanha os filhos, acompanha os amigos, e volta e meia, com muito carinho, ela fala em você. Mas então, ao agradecer, eu quero lembrar aqui que o Humberto Adami acaba de fazer aqui uma colocação. Ele faz assim: Elias e Durso, os resquícios da escravidão e o racismo para com a população ficaram evidenciados na pandemia. Veja só, aproveitando o gancho do Humberto Adami, mandando meu abraço a ele, veja, você sugeriu que eu assistisse aquele filme A 13ª Emenda. Recorda? Você fez uma sugestão, eu acabei assistindo, maravilhoso. Até eu penso que o sistema penal ele está nesse caminho muito antes da pandemia, né, Humberto? A gente vê essa questão, infelizmente, do racismo. A gente vê no sistema penal, né, aquelas pessoas, filhas, os filhos da desesperança, né? Quantos aprisionados, e entre eles, quantos vêm de uma classe menos favorecida. E mais, Humberto, agora, com a Covid, nós estamos tendo um problemão. Hoje, inclusive, falávamos de containers que estão instalando em unidades prisionais para colocar pessoas contaminadas. Então, é campo de extermínio. É campo de extermínio. Eu escrevi no Conjur, há um tempo atrás, se não me falha a memória, em fevereiro do ano passado, onde eu dizia que os nossos presídios tinham que ser chamados pelo nome certo. Eram campos de extermínio, bem no molde daquela solução final de 40, que envergonhou a humanidade. Hoje, Durso, fazendo uma reflexão, podemos estar vivendo, não só no Brasil, uma nova onda de nazismo sem a suástica. É um nazismo, só que não tem a suástica. Então, Humberto, eu creio que estamos em sintonia. Não só a pandemia descortinou isso, mas eu creio que, além da pandemia, nós temos uma luta muito grande para restabelecer a igualdade entre os seres humanos, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas essa igualdade, Durso, todos parece que querem ser iguais a quem tem mais. Ninguém quer ser igual a quem tem menos, né? A fraternidade, as pessoas dentro das igrejas são irmãos, fora não são nem parentes. Fraternidade, igualdade. E muitas vezes, por causa da religião, se matam. Exatamente, acabam separando. Então, talvez, e também o Le Bon, como eu li muito a obra do Le Bon, na Psicologia das Multidões, das Opiniões e das Crenças, tem um momento que ele diz assim: se fosse para perguntar para Deus de que forma você quer ser cultuado, ou de que forma o Senhor quer ser cultuado,
por certo ele diria que gostaria de ser cultuado e amado de todas as formas. E pessoas brigam para cultuar Deus desta ou daquela forma, é um absurdo. Enfim, respondendo ao Adame, eu transfiro esta pergunta a você também, Durso, porque essa pergunta é para nós dois. Vamos lá, eu queria pegar o gancho que você falou de Deus e também indicar novamente mais um filme. Aliás, eu tenho feito isso, todo dia eu tenho colocado lá dicas do Durso para a turma assistir alguns filmes que estão por aí que valem a pena. Você que gostou desse filme que eu te indiquei, anota aí, eu já divulguei esse, não sei se você já viu. Ah, você viu! Outro dia, você e a Arlete disseram que assistiram O Milagre da Cela 7. Exatamente. O É Milagre um da filme, Cela... aquele Olha que... só, a Arlete chorou várias vezes. Ela te contou depois de uma ligação. Eu Ela também chorei. atendeu. Realmente é um filme muito forte. Olha, Mas deixa eu só colocar um ponto. Você falou a questão, eu puxei a religião, você falou de Deus e tal. O outro filme que eu queria insistir é A Cabana. Você já assistiu? Já assisti. Esse ele traz Deus num contexto da compreensão humana, para que o homem perceba que o que acontece não é obra de Deus excluindo o livre-arbítrio, é obra de Deus com o nosso livre-arbítrio. E aí, muitas vezes, o resultado é danoso, não porque Deus patrocinou para que assim fosse, mas porque nós escolhemos esse caminho. Agora, no período de pandemia, eu vejo muita gente questionando, puxa, mas Deus, mais uma vez, promove essa desgraça para a humanidade parar, para a humanidade pensar. Eu tenho um pouco de resistência a essa construção de raciocínio. Eu acho que isso não é diretamente algo produzido por Deus. O homem, na sua liberdade, no livre-arbítrio, tem feito muito. E essa história de pandemias, de infecções pulmonares, isso nós já tivemos. Aliás, filmes que já anunciaram este momento previamente e pensadores também que já anteviram esta situação que estamos vivendo exatamente como nós hoje a vivemos. De modo que o homem precisaria ter um olhar um pouco diferente e mudar um pouquinho essa hipocrisia, viu, Elias? Porque nós estamos falando das UTIs que estão superlotadas, mas ninguém fala nunca dos presídios superlotados. Nós estamos falando das UTIs que as pessoas estão morrendo porque não têm aparelho, respiradores e morrem com falta de ar. Há uma grande quantidade de pessoas nos presídios morrendo de AIDS e tuberculose diariamente, sob um absoluto descaso da sociedade, que, igualzinho à pandemia, o indivíduo só acorda da situação grave que estamos inseridos quando um parente é internado e vai para uma UTI. Na mesma situação, quando um parente se vê por um infortúnio, culpado ou não, pode ser até um inocente, levado ao cárcere, aí acorda e reage a essa situação miserável que são os presídios brasileiros. Tem muita coisa a ser repensada, inclusive a questão prisional, viu, Ulisses? Então, nosso presidente de honra da Abracrim, eu tenho aqui uma pergunta do Peter Andreas Ferenzi. O Peter é um colega nosso aqui de Curitiba que esteve em todos os eventos, do primeiro até o último, na USP em São Paulo, que foi o nosso 10º encontro. Mas eu tenho aqui uma coisa para ler a você e aos que estão nos ouvindo, aí, os nossos audientes, né? Veja você. Carta de Curitiba dos advogados criminalistas. Foi a carta que nós fizemos editar no final daquele evento que deu pela criação da Abracrim. Veja só.
Os advogados criminalistas de todo o país, reunidos na cidade de Curitiba. Eu lembro que é o primeiro encontro brasileiro dos advogados criminalistas. Quer dizer, antes não tinha tido nenhum com essa conotação. Tivemos mais de 600 participantes, todos catalogados no livro. Vou ler para você a carta aqui, para todos, né, os audientes, para te relembrar. Olhe só se alguma coisa mudou. 1. A manutenção das garantias constitucionais da cidadania, os princípios e regras já consagrados na Carta Política são de cumprimento indispensáveis. 2. A revisão constitucional é imprópria e inoportuna, devendo as eventuais mudanças obedecer às regras já estabelecidas no procedimento de emendas. Veja só, em 93, 88, já queriam mexer. Olha só. 3. A garantia constitucional da inviolabilidade do advogado, consagrada no artigo 133, segunda parte, afasta a incidência de normas penais e incriminadoras relativas às manifestações orais e escritas pertinentes ao exercício da profissão, sendo certo que a imunidade tem aplicação desde 5 de outubro de 88. Veja bem, estavam lá processando advogados por termos usados em petição. Estão fazendo isso até hoje. Bom, sigo aqui. O combate ao crime deve respeitar o princípio da legalidade e a violência não deve ser combatida com legislação insuflada pelo pânico ou emoção coletiva. Olha só essa visão. Que é o óbvio, mas que a gente tem que repetir, porque não consegue superar isso. 5. A presunção de inocência contemplada a todo cidadão é intocável. Veja só, já tinha ali ratos querendo roer a presunção de inocência na Constituição. 6. As decisões judiciais devem ser revestidas de isenção e serenidade, livres de pressões de quaisquer naturezas. Olha só. A apelação à pena de morte é cláusula pétrea da Constituição e é incompatível com a dignidade humana. A turma do crucificário estava lá, né? Tá lá, desde o tempo de Cristo até o nosso encontro aqui em Curitiba, e continua, né? Por aí. Continua. E hoje grita crucificário para culpados e para inocentes também, o que é pior. Bom, aí vem o funcionamento das defensorias públicas, regra constitucional de imperioso e inadiável cumprimento, assegurando seus membros as condições dignas do exercício. Eu lembro que não era todo lugar que tinha defensoria pública, e nós estávamos lutando para que todo lugar tivesse a defensoria pública. Nós Eu acho que ali... nessa época, Elias... Durso? Deu uma travada. São Paulo não tinha. Durso. Oi. Só o seguinte, tá dando uma pequena travada. Tem muita gente aqui falando que você é inspiração para ele, para ela, uma série de pessoas. O Sheiner Asfora entrou agora há pouco lá da Paraíba, Erivelton Lago. Gente, eu vou cometer uma injustiça porque eu acabei não citando muitos que estão conosco, mas veja só. A responsabilidade penal aos 18 anos deve ser mantida. Veja, já queriam naquele tempo levar crianças para a prisão, né? Já queriam naquele tempo aprisionar criancinhas, né? Abaixo de 18, etc. Tinha um movimento que queria reduzir a idade da responsabilidade penal para 14 anos. Bom, enfim, loucos de todos os tempos, né? E termina assim. A responsabilidade penal deve ser mantida. Esse teor da carta está sendo submetido à plenária. Aí segue-se um debate rápido entre Elias Matarassada e Luiz Flávio Borges Durso, da Crimesp, não sei o que nós discordamos na época, doutor Paulo Machado, doutor Ticianelli, e, por intervenção de advogados, assunto muito debatido, foi aprovada a carta como estava confeccionada. Então, eu lembro aqui que
Um, um dos objetivos era a criação da Associação Brasileira, que foi cumprido. Mas veja você, o Márcio Bastos, ele dizia, num outro evento lá em São Paulo, aí em São Paulo, aliás, na minha São Paulo, sou cidadão honorário da maior cidade das Américas, né? Eu sou Com cidadão muita honorário honra para nós. de São Paulo, por grata satisfação e iniciativa de vocês todos. E eu recordo que o meu querido irmão também, o Roberto Panentoni, acabou tendo um problema e não foi no dia. Na Câmara eu cobrei muito dele isso, mas ele realmente teve um problema depois de ser Roberto Panentoni. Você É um grande companheiro. Indo, e eu queria te dar um abraço, pessoalmente não consegui, mas vai meu abraço de sempre aqui para todos vocês. Durso, eu me recordo aqui, né, de momentos assim, depois do segundo encontro, terceiro, quarto, teve um deles que o Márcio Bastos disse o seguinte, que nós estávamos gritando muito, né, mas não estávamos nos mobilizando para conter determinadas situações, né, para bater, digamos, combater no legislativo, né, um bom combate. E ele dizia, sob pena de virarmos, e ele falava da UAB, e falava da gente também, de todos nós, uma entidade litero-musical, que acaba falando, e eu me lembro que eu disse uma coisa, ele riu muito, disse, olha, esses encontros nossos parecem terapia de grupo. A gente se encontra, todo mundo conta as tristezas e como foi violado, como não foi. Parecemos uma terapia de grupo, temos que fazer alguma coisa. Hoje, nós continuamos lutando absolutamente pelas mesmas coisas. Então, diziam que o final do milênio, então, final do século XX, né? O último quartel, né? Quartel que eu falo é quarto, né? de 100 anos, então 25 anos, que o último quartel do século passado, nos últimos 25 anos do século passado, foi um tempo de constitucionalizar, então de instituir o direito, e que o grande desafio da virada de século, né, estamos já nos 20 anos da virada do século, seria o desafio implementar esses direitos. Então, o que nós chamávamos de promessa constitucional, pois é, a Constituição é nova, não está dando para implementar isso ou aquilo, se passaram mais de 30 anos. Então, a promessa que não é cumprida em 30 anos passa a ser uma mentira. Então, eu me permito aqui, pela primeira vez, eu te dizer, promessas constitucionais, mentiras constitucionais, não fomos hábeis, a nossa geração e a geração que nos antecedeu não foi hábil o suficiente para implementar esses direitos, meu querido Durso. Bom, eu anotei até alguns pontos aqui que eu queria abordar com você sobre esse contexto da reflexão que você traz para o nosso diálogo. Primeiro, você fez um registro aí quando o livro Os Criminalistas retrata o que nós fizemos, os debates, em 1992, aí em Curitiba, na instalação da Associação Brasileira, e você disse, está registrado aqui um ponto de divergência que eu e você, eu, Durso, você, Elias, debatemos ali, e isso ficou consignado. E você disse, eu não me lembro o que era. Eu também não me lembro o que era, mas eu queria pegar esse gancho para dizer o seguinte, nós divergimos num ponto, embora sempre tivemos convergência em quase tudo, mas a nossa divergência nunca nos levou ao desrespeito, nunca nos levou ao afastamento, pelo contrário, nos uniu. E isso eu faço um registro à luz dos dias de hoje, onde a divergência de uma opinião radicaliza de tal maneira o contato entre as pessoas, principalmente no plano político. Já foi assim no plano religioso, mas hoje no plano político no Brasil é assustador. Se você não
concorda com uma determinada opinião, você se torna inimigo daquela pessoa. Você passa a ser perseguido. Essas milícias digitais aniquilam você na internet. É uma barbaridade e eu registro a repugnância a esse tipo de comportamento. Nós, advogados, fomos treinados para conviver com antagonismo. Nós aprendemos no processo, onde você traz o direito do seu cliente, imediatamente se antepõe a ele o direito da outra parte, e entre a tese e a antítese surge a síntese, e nós nos respeitamos em que pese a divergência eventual de opiniões. Sempre. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Segundo ponto, quando eu presidi a OAB, a primeira vez que eu presidi a OAB aqui em São Paulo, em todos os meus discursos, aliás, nas 3 campanhas, 3 vezes que eu presidi a OAB aqui em São Paulo, eu sempre insisti nisso. A nossa luta, e você acabou de falar isso, lembrando o nosso querido Márcio Tomás Bastos, a nossa luta é do diálogo, é da palavra, é do discurso, inevitavelmente, irremediavelmente. Permanentemente nós temos que usar da palavra para protestar, para ir buscar, para reivindicar, para levar a nossa voz e o povo às ruas, se necessário. Mas há um detalhe, Elias, que nós precisamos ter em mente. Nós só conseguimos avançar quando nós atuamos no palco de onde emana o poder. E eu sempre insisti nisso aqui em São Paulo. Nós só vamos conseguir avançar na defesa da nossa categoria, da nossa classe, da atividade que exercemos e da justiça, quando nós vamos ao palco de onde emana o poder, no Congresso Nacional, e atuamos para que ali se consiga modificar as regras de convivência, as leis, e aí sim lutar para a sua implantação. E aliás, como foi no crime de abuso de autoridade, na lei dos crimes de abuso de autoridade. Foi maravilhoso essa mobilização geral. Mas eu quero fechar o raciocínio com o que você colocou por último, que é a nossa Constituição. Não adianta bradar, não adianta articular, não adianta ir no palco de onde emana poder do Congresso Nacional e de lá tirar a elaboração de leis que retratem a aspiração do povo ou de uma categoria, se isto não for objeto de implantação no dia a dia das pessoas. Quando você fala da Constituição, a Constituição é uma obra-prima. A Constituição, examinada a seu tempo. Nós temos que olhar a Constituição olhando um pouquinho o momento de onde ela surge, as dificuldades que o país enfrentou, uma ditadura militar, a superação, as lideranças políticas, os debates e o que se construiu na nossa Carta. Agora, o segundo momento, que dificuldade, implantação do que a Carta reza, a implantação, a efetivação de tudo o que o parlamento conseguiu esculpir nesse diploma legal. E quando nós chegamos ao ponto de examinar, agora trazendo para o nosso lado só exclusivamente a apreciação da advocacia, nós verificamos o grande feito de incluir a advocacia como essencial à administração da justiça. Mas será que somos em pé de igualdade com os outros personagens da justiça? Será que há um respeito como a sociedade deve aos personagens da justiça, também dirigido a nós, advogados? Evidente que não. E esse desrespeito parte, inclusive, dos próprios personagens da justiça, das autoridades que violam as nossas prerrogativas profissionais. E isso nos levou a essa luta incansável para criminalizar a violação das prerrogativas. Para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas respeitem o óbvio, o que está na Constituição,
o que está na nossa lei e que, no fundo, o que está na essência da própria cidadania. Porque onde não há advocacia com liberdade atuando para defender o cidadão, pode esquecer da democracia. O primado da democracia depende do livre exercício, do respeito à nossa atividade profissional. E a nossa Constituição é retrato disso. Muito há a se fazer ainda, Elias. Agora, a campanha que a Abracrim está patrocinando é absolutamente indispensável. E, no fundo, o que essa campanha, que você está à frente, como sempre, dessas iniciativas todas, diz, o que essa campanha retrata, é que nós queremos ver a Constituição respeitada. Basta isso. Nós queremos que a Constituição seja observada e respeitada. E isso ainda é um desafio muito grande para boa parte do nosso sistema. Meu querido Durso, eu lembro aqui o Humberto, seu irmão, meu querido irmão Humberto Durso, que foi presidente da Abracrim de São Paulo, o Mário Oliveira Filho, que sucedeu, e agora o Antônio Bellarmino, que é um colega nosso que é apaixonado pela advocacia, está interiorizando a Abracrim, está fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo. Grandes advogados, todos eles, e apaixonados pela causa. Então, nós temos o Casagrande, em Campinas. Nós temos, enfim, vários colegas que estão interiorizando a Abracrim em São Paulo e estão muito felizes. Mas a pergunta aqui que está sendo feita, aliás, o teu filho fez 2 perguntas aí, e eu quero já convidá-lo para futuramente fazer uma live no Instagram aqui da Abracrim Nacional sobre crimes via telemáticos, crimes feitos, né, pelas redes. Cybercrimes. Cybercrimes, que ele representa aí a nossa presidência da comissão específica. Isso. Mas a pergunta aqui, qual o futuro da advocacia, seria uma das 2 perguntas aqui, mater, né? Perguntas maiores. E segundo, como enxerga a tendência brasileira de uma justiça negociada? Quanto a essa segunda, Durso, eu quero lembrar daquela cifra norte-americana de que mais de 90% dos presidiários daquela terra, eles estão lá não por sentença, estão lá por acordos, né? Estão cumprindo pena por acordos, ou seja, é muito difícil nós vermos isso no Brasil, né? Caminhando com base numa legislação alienígena. E no direito eu sempre digo o seguinte, a lei de outros povos pode ser melhor ou pior do que a nossa, mas ela não é a nossa. Como que o meu querido Luiz Flávio Borges Durso enxerga essa questão da barganha, da justiça negociada, do acordo de não persecução? Como você enxerga isso dentro desse espírito legalista que sempre norteou meu querido Luiz Flávio Durso? O primeiro contato que eu tive com isso, Elias, na década de 90. Finalzinho da década de 90, eu fui lá para os Estados Unidos visitar cortes, laboratório de investigação criminal e presídios privados. Você lembra como eu trabalhei nesse tema de privatização de presídios, terceirização, etc., que foi minha dissertação de mestrado na USP. Fizemos eventos específicos, né? E quando eu estive lá agora que uma pessoa fez uma pergunta num desses eventos específicos, né? Falávamos em privatização de presídios, a pessoa quis ironizar e disse assim, eu quero ver como vai ser o leilão do Carandiru. Lembra que uma pessoa fez essa pergunta meio contrariado? Desculpe te interromper, prossiga, querido irmão. Não, mas eu fiz esse introito para dizer que, quando eu estive lá a primeira vez, eu entrei numa corte criminal americana e ela estava vazia. E era um dia útil. Aqui em São Paulo, e em outros lugares do Brasil, todos os fóruns criminais eram uma balbúrdia, pareciam rodoviárias. Estava o povo ali, os parentes, a criançada, acompanhando o drama da
da justiça criminal. E lá, os prédios vazios. E aí a explicação reside exatamente na justiça negociada. Não tem processo, Elias. Lá tudo se resolve negociando, é o plie bargain. Aí o advogado senta com o promotor e diz, olha, a acusação é essa, eu tenho elementos, vamos para o processo, eu ofereço um acordo e resolvemos aqui, vai ficar na cadeia. Só que o acordo é isso, fica um tempo na cadeia, fica 6 meses, fica 1 ano, ao invés de ficar 10, 15. E há um sistema que empurra para a solução do acordo e para a cadeia. Por isso que os Estados Unidos têm o maior contingente prisional do mundo. E isso não é de hoje. O plea bargain, a justiça negociada, a pena negociada, lá, e mesmo lá eu tenho minhas dúvidas se é justiça mesmo, mas lá funciona. Aqui, nós já tivemos a experiência do juizado especial criminal, que muitas vezes aquilo se resolve em cesta básica. Não é o preço, não é a pena, mas é a ausência de justiça empurrando para um acordo. É limpar a prateleira, é tirar o processo da prateleira, é resolver o processo, mas não resolve a causa, não resolve o tema, não resolve a questão. Essa dura realidade nós vemos, vez por outra, a tentativa de implantar-se aqui no Brasil. Rejeito. Pessoalmente, não confio. Futuro da advocacia. Eu sei que o horário está apertado aqui. Nós temos pouco tempo, mas futuro da advocacia, Elias, está nas nossas mãos. Vai mudar, sim. Nós vamos usar muito mais esses recursos que nós estamos usando aqui, mais uma vez hoje. Nós vamos usar a inteligência artificial. A máquina vai fazer muito por nós, mas jamais, a meu modo de ver, vai substituir aquele pedacinho de atuação que é a humanidade que entregamos no momento em decidir, ao decidir a vida do semelhante. Esse ponto máximo da justiça na decisão, levando em consideração, evidentemente, os argumentos da acusação e da defesa e as provas, sob um olhar não matemático, não de algoritmo, mas sob um olhar humano, com piedade, com compreensão, com as características humanísticas que revelam a base da nossa atividade profissional como juiz, como promotor, como advogado. Isso, penso eu, jamais a máquina substituirá. Então, o futuro da advocacia é promissor. Toda hora nós temos ampliação de campos de trabalho. Toda hora as relações humanas se complicam e geram litígios que precisam ser dirimidos. E essas regras de convivência que nós dominamos num sistema de justiça que nós conhecemos e atuamos, efetivamente o futuro da advocacia está aí, utilizando-se cada vez mais dos recursos tecnológicos em proveito da base humanística que é indispensável para que a justiça exista. Durso, nós estamos já no apagar de luzes aí da nossa live, estamos com 1 minuto e 16 segundos. Eu, de minha parte, quero dizer a você, e nem precisaria dizer, né, que você não se contentou em ser espectador da história, você acabou protagonizando a história da advocacia. E eu tive o privilégio de estar ao seu lado, com o lado de todos da nossa geração. Dizer a você que nós temos que seguir de cabeça erguida, né, marchar para frente, olhando para frente. E não mais, ao te agradecer, dizer aqui, eu te abraço, meu amigo, te abraço. Muito obrigado e vamos combinar outras lives aí futuramente.